quarta-feira teremos o pastor Kleber Domingues. Durante a semana, toda a programação, né? Nós temos toda a programação aqui. Daqui a pouco nós vamos passar aí no telão para que você possa orar conosco aqui. Amém? Fique de pé, estenda as suas mãos para cá. Oremos ao nosso Deus. Pai, nessa noite, aprove ao Senhor, meu Pai. Nós estamos aqui no lugar certo, na hora certa. Te louvo, bendigo o teu nome, porque o Senhor trouxe teu servo, pastor Eliezer, para trazer a mensagem nessa noite, Pai. Usa-o poderosamente mais uma vez nessa casa, que o teu servo venha, Senhor, ser usado como ferramenta nas tuas mãos. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos? Pai do Senhor, irmãos? Ficamos felizes de mais uma vez estar aqui na casa do nosso Deus, celebrando mais um culto de adoração ao seu nome santo, como foi falado pelo pastor. Hoje, nesse mês, estaremos trabalhando acerca de avivamento, mas antes dos irmãos sentarem, gostaria só de ler a referência com os irmãos, logo em seguida os irmãos já podem sentar. Levítico capítulo 6, versículo 8 até o versículo 13, é uma passagem bem conhecida de toda a igreja, e a gente gostaria de trabalhar esse tema com os irmãos, para que a gente possa discorrer o que Deus tem a nos trazer nesta noite. Levítico 6, versículo 8 até o 13, nos diz o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as vestes de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará toda a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Os irmãos podem sentar, por favor? Fico feliz ali de ver o nosso pastor Marcos. A gente já conhece já há algum tempo, né, pastor Marcos? Desde quando a gente morava ainda na Asa Norte. E eu fico feliz de vê-lo aqui nesta noite. Meus irmãos, o tema que a gente vai trabalhar nessa noite é acerca de o fogo arderá continuamente sobre o altar. Pastor Eliezer fala um pouco mais devagar, ainda mais agora que tem 12 dias que eu fiz uma cirurgia, então a gente vai falar um pouco mais devagar, mas vai chegar no tema que a gente precisa trabalhar nesta noite, que é o fogo arderá continuamente sobre o altar. Avivamento nada mais é do que trazer algo que está ficando meio apagado, né? Quando alguma coisa está ficando meio apagado, a gente tem que avivar novamente, porque senão a tendência é aquilo sumir, é aquilo se apagar. E por isso nós estaremos trabalhando nesta noite um tema que é o fogo arderá continuamente sobre o altar. Tem até um modelo aí de um altar. Voltando um pouco na história aqui, trabalhando com os irmãos aqui, a gente vai ver que o povo, lá no início da criação de Roma, eles tinham um costume, bem ainda de existir a cidade-estado, eles tinham um costume muito grande, que era trazer à memória os seus patriarcas. Então, quando morria alguém, quando um pai de família morria, o que os filhos deveriam fazer, principalmente? Eles tinham que erguer um altar àquele pai, né? E deveria manter ali um fogo aceso dia e noite. As suas filhas virgens tinham a obrigação de cuidar daquele altar, para que aquele fogo jamais fosse extinto. Então, elas tinham que fazer um revezamento durante o dia e a noite, para que aquele fogo não viesse a se apagar. Se porventura esse fogo viesse a se apagar,
representava que o Deus daquela casa, aquele Deus doméstico que era o seu patriarca, ele havia morrido. Então, eles tinham esse costume. Por que eu estou falando isso aqui? Porque nós vivendo os dias de hoje, a gente fica perguntando, mas por que Deus instituiu para Moisés esse negócio de manter o fogo continuamente aceso? Porque na cultura antiga tinha essa tradição, e o povo de Israel também, embora tenha sido bem antes dos romanos, Deus já tinha advertido, vocês precisam manter um fogo sobre o altar. No altar de sacrifício, quando Deus instituiu lá para o povo de Israel, lá no livro de Levítico, ele fez vários tipos de ofertas, onde as pessoas deveriam oferecer, né, no seu altar, no altar de Deus, o sacrifício. E Deus deu todas as recomendações. E quando foi instituído o dia em que foi colocado o altar, depois de ter sido feito toda aquela ornamentação, foi o próprio Deus quem colocou o fogo sobre o altar. Não foi o homem quem colocou o fogo sobre o altar, mas foi o próprio Deus quem colocou o fogo sobre o altar, porque ele dizia assim, este altar é meu, só eu tenho o direito de manipular com ele. Vocês vão ser os instrumentos aonde vão trabalhar no altar, mas o fogo quem coloca sou eu. O fogo do avivamento na vida do crente quem coloca é Deus. Deus é quem traz o avivamento, é Deus quem coloca o fogo. Então, a gente vai ver que quando Deus instituiu isso aí, ele falou assim para Arão. Arão tinha 4 filhos, era Nadab, Abiú, Itamar e Eleazar, ou Eliezer em algumas versões. E ele disse assim, olha só, os teus filhos mais velhos, Nadab e Abiú, eles precisam cuidar deste altar todos os dias. Vocês vão fazer com que haja um revezamento, de modo que o fogo não pode se apagar, porque o altar representava o povo, representava eu e você, mas o fogo sobre o altar representava a presença de Deus no meio do povo. Você e eu somos o altar, mas o fogo vem de Deus. Mas para que o fogo venha se manter aceso, é necessário que alguém mantenha esse fogo diuturnamente alimentado. Não tem como haver fogo sem a presença do combustível. Então eles tinham que dia e noite cuidar daquele altar, colocando lenha para que aquele fogo se tivesse aceso dia e noite. E o interessante é que quando Deus fez isso, ele disse assim, vocês não devem colocar em momento algum fogo estranho. Por que não deveria colocar fogo estranho no altar de Deus? Porque o fogo que veio sobre o altar, ele veio colocado diretamente por Deus. Então, o fogo ele não poderia vir de outra parte. O povo não poderia trazer fogo de outro lugar, não poderia trazer outro tipo de fogo para o altar de Deus, que não fosse apenas a alimentação daquilo do que Deus já tinha feito. Deus já havia avivado o povo, Deus já havia colocado o seu fogo no altar. Agora competia aos filhos de Arão apenas manter aquele fogo aceso. Deus ele já nos colocou, né, o fogo dentro das nossas vidas, e às vezes nós queremos imitar fogo estranho, e queremos colocar fogo estranho lá no altar, que Deus disse assim, vocês não podem colocar fogo estranho sobre o altar, porque o altar é de Deus. Deus ele é santo e ele exige de nós santidade. O povo de Deus precisa manter o fogo sim, mas o fogo que Deus determinou. Nós precisamos apenas manter a lenha acesa, nós precisamos manter o combustível sempre aquecido, mas não podemos trazer fogo estranho para o altar de Deus, porque senão a gente corre um sério risco de trazer um grande problema para a nossa vida. E foi o que aconteceu lá naquele altar. Vamos ver o que diz. Levítico capítulo 6, versículo 12, a Bíblia nos diz que o sacerdote deveria colocar lenha nova toda manhã. Ali, ó, o fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Competia ao sacerdote colocar todo dia a lenha.
Será que o sacerdote, ele estava cumprindo aquilo ali? Será que nós como sacerdotes de Deus, estamos colocando cada dia a lenha sobre o altar, para que esse fogo jamais venha a se apagar das nossas vidas? Quem acendeu o primeiro fogo? Deus colocou o primeiro fogo. Mas ele diz assim, lá em Levítico 10, versículo 1, o que diz lá em Levítico 10, versículo 1? Diz que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram o quê? Fogo estranho perante o Senhor, o que Deus não lhes ordenara. Muito cuidado com aquilo que tem sido trazido para os nossos dias, muito fogo estranho que às vezes tem sido colocado sobre o altar. Tem gente que gosta muito de correr atrás de fogo estranho. Não corra atrás de fogo estranho, porque isso não vem da parte de Deus. E Deus também não quer que a gente use o nosso altar, que use também o altar da casa do Senhor com fogo estranho. Tem gente usando fogo estranho para tantas no altar de Deus. Se vocês virem por aí alguns cultos na internet, a gente vai ver que tem gente que usa aqui o altar de Deus como lugar de onde as pessoas usam luta, né? Tem gente que usa como lugar de baile, tem gente que usa um montão de coisa em cima do altar de Deus. Isso é muito perigoso, porque Deus, ele é um Deus muito grande, muito misericordioso, mas ele também é um Deus que é justo. E quando a gente lê lá em Números capítulo 26, versículo 61, a gente vai ver que aqueles dois rapazes, Nadab e Abiú, eles tiveram um grande prejuízo. Qual foi? Porém, Nadab e Abiú morreram quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor. Muito cuidado quando a gente quer, não basta apenas ter boa vontade de fazer a obra do Senhor. Precisamos ter o cuidado de não oferecer fogo estranho na casa do Senhor, porque Deus, ele é um Deus de misericórdia, mas ele também é um Deus justo. E ele cobrou caro da vida de Nadab e Abiú. Aqueles dois rapazes, eles sabiam que Deus pedia apenas que eles alimentassem com o fogo que já tinha. Para que eles foram oferecer um fogo estranho? Quando eles ofereceram fogo estranho, a Bíblia nos diz que Deus os fulminou na hora. Eles morreram porque ofereceram fogo estranho perante o Senhor. Nós, crentes, servos do Senhor, Jesus Cristo está voltando, precisamos estar preparados com a nossa lâmpada acesa, com o nosso candeeiro com óleo, porém não podemos deixar que as doutrinas do mundo venham fazer com que a gente venha oferecer fogo estranho na casa do Senhor. Isso serve apenas para a perdição daqueles que estão cada vez mais se afastando do Evangelho, estão cada vez mais se afastando de Jesus Cristo. Quer agradar a Deus? Ofereça a Deus o que Ele já determinou. É para oferecer fogo do Senhor? Ofereça fogo do Senhor. É para manter a chama acesa? Mantenha a chama acesa. Não traga coisa que não agrada a Deus, porque Deus, ele não tolera determinadas coisas. E o que representa para nós esse tipo de fogo? A gente vai ver que o fogo também é um dos símbolos do Espírito Santo. A gente vai ver que o Espírito Santo, ele tem como a água, como fogo, como símbolo, a gente tem o fogo como símbolo do Espírito Santo, nós temos a pomba como símbolo do Espírito Santo, nós temos o vento como símbolo do Espírito Santo, e a gente vai falar aqui que o Espírito Santo, ele representa o fogo nas nossas vidas. Quando a gente vê lá no livro de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, ele desceu em forma de fogo sobre o povo, e todos viram aquilo como línguas repartidas como que de fogo, a presença do Espírito Santo. Então, estamos diante de um Deus ao qual ele exige de nós que o nosso altar esteja em condições de ser habitado pelo Deus Todo-Poderoso, que é o Deus imaculado. Atos capítulo 2, versículo 3 e versículo 4, coloca aí, por favor, nos diz o seguinte: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
Você agora já está cheio do Espírito Santo, você agora já tem a presença do Espírito Santo de Deus. Então aproveite e mantenha essa comunhão constante com o Espírito Santo. Não deixe esse fogo se apagar dentro da sua vida, porque quantas pessoas já conheceram a Deus, já conheceram os milagres de Deus, já experimentaram a presença do Espírito Santo, mas o tempo passou e a pessoa foi lá e foi deixando o fogo se apagar, se apagar e se apagar. E Deus hoje ele chama a nossa atenção de que precisamos manter a nossa chama acesa. O Espírito Santo ele precisa estar constantemente dentro das nossas vidas. O Espírito Santo também ele é o agente propulsor, incentivador a manter a chama acesa. O altar do Senhor ele não precisa de fogo estranho. Que tipo de fogo nós temos oferecido a Deus? Será que eu tenho deixado o Espírito Santo continuar habitando dentro da minha vida? Ou será que eu disse assim, não, Espírito Santo, faz o seguinte, quando eu for para o meu trabalho, você pode ficar aí que eu resolvo sozinho. Quando eu for para a minha escola, deixa que eu não preciso de ti, não. Quando eu for para determinado lugar, você pode ficar aí que eu resolvo. A presença do Espírito Santo ela tem que ser constante nas nossas vidas, dia após dia. Porque se eu não mantiver a presença do Espírito Santo na minha vida, dia após dia, eu corro um grande perigo de ser influenciado por este mundo, porque este mundo é mau, este mundo ele é mau. Logo mais cedo o pastor estava falando acerca daquele coral gay, que vinha falando acerca de destruição das famílias, e quantas famílias lá de fora estão sendo destruídas. O ruim é quando isso acontece no meio do povo de Deus, quando a gente começa a deixar que as coisas comecem a acontecer na nossa vida, e a gente diz assim, isso não tem problema, isso não tem importância, isso não tem perigo. Isto é muito perigoso para a nossa vida, porque o Espírito Santo ele é sensível, e a gente precisa ter uma sensibilidade de perceber quando estamos com a presença do Espírito Santo na nossa vida e quando nós já perdemos essa presença. Sem o Espírito Santo, Jesus Cristo falou que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós não aceitamos Jesus Cristo apenas porque deu vontade. Eu quero aceitar a Jesus Cristo. Quem nos impulsionou a aceitar a Jesus Cristo nas nossas vidas foi o próprio Espírito Santo. Você veio nesta noite aqui a adorar a Deus porque o Espírito Santo trouxe você aqui para adorar a Deus. E se você veio para adorar a Deus, então você tem toda a liberdade de adorar a Deus, de ver que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Aleluia! Então, é o Espírito Santo é quem nos convence. Ninguém consegue convencer ninguém de que precisa aceitar a Jesus Cristo, mas o Espírito Santo é Ele quem convence. E depois que nós aceitamos Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar nas nossas vidas. E quando Ele habita nas nossas vidas, grandes transformações Ele faz. E agora eu preciso manter a presença do Espírito Santo na minha vida. Mas será que é possível que o Espírito Santo saia da minha vida? Depende de quê? De mim. Não depende de outra pessoa a não ser de mim mesmo. Eu não posso deixar o Espírito Santo sair da minha vida. Quando a gente vê que o salmista Davi, lá em Salmo 51, versículo 11, ele faz uma oração a Deus quando ele havia cometido um grande pecado e ele foi repreendido por Deus por aquele pecado que ele cometeu. E daqui a pouco, ele orando a Deus, ele disse assim, poxa vida, pequei, fiz isso, fiz aquilo, mas ele diz lá, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito. Então o Espírito Santo ele pode sair das nossas vidas. E compete a nós manter a presença constante do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas, pastor, o que faz o Espírito Santo sair da minha vida? Como é que eu posso fazer para que o Espírito Santo saia da minha vida? Primeiro, é só eu não manter o fogo aceso. Se eu não buscar a Deus em oração, se eu não buscar a Deus na palavra de Deus, se eu não buscar a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, se eu não buscar estar em comunhão com Ele, aos poucos ele vai se
afastando, e às vezes a gente nem percebe que daqui a pouco a gente está entristecendo o Espírito Santo de Deus. A gente vai ver que Sansão foi um homem que Deus chamou assim para uma missão muito grande, aonde ele, como juiz de Israel, ele deveria libertar o povo lá das mãos dos filisteus. Mas aí Sansão, vendo que o Espírito Santo de Deus vinha na sua vida, e quando o Espírito Santo se apossava da vida de Sansão, ele fazia coisas extraordinárias. A Bíblia nos diz que de uma vez só, Sansão, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens. A Bíblia nos diz que uma vez Sansão pegou e amarrou 300 raposas, colocou fogo na cauda delas e queimou a seara dos filisteus. A Bíblia nos diz que Sansão pegou as portas da cidade de Gate, arrancou com tudo e levou lá para cima da montanha. Sansão fez muitas coisas, ele matou um leão e partiu ao meio, quando o Espírito Santo estava habitando na sua vida. Enquanto o Espírito Santo habitar na sua vida, você faz proezas no reino de Deus, e você perturba o inferno, e você incomoda o mundo do lado do infernal. Até o dia em que Sansão brincou com o pecado. E quando Sansão brincou com o pecado, e ele foi induzido por Dalila, Sansão foi lá e disse assim, Dalila falou para ele, Sansão, o que eu faço para eu descobrir qual o segredo da tua força? Meus irmãos, Deus coloca um segredo na vida de cada um de nós, e ele disse assim, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O diabo quer roubar a sua coroa, assim como Dalila queria roubar o prêmio da vitória de Sansão. E na primeira vez Sansão mentiu, na segunda vez Sansão mentiu, na terceira vez Sansão mentiu, até que na quarta vez Sansão falou a verdade. E a Bíblia nos diz que no momento em que ele rompeu o pacto de Deus com ele, que era a lei do nazireado, ou seja, ele não deveria cortar o cabelo. Não que a força estivesse no cabelo de Sansão, mas porque havia uma aliança, havia um pacto de Deus para com o seu filho. E no dia em que ele rompeu o pacto, a Bíblia nos diz que a primeira coisa que aconteceu foi o Espírito de Deus se afastou da vida de Sansão. Isso é muito perigoso quando o homem pensa que ainda está com a presença do Espírito Santo. E o que aconteceu? O Espírito Santo se afastou da vida de Sansão. Depois que ele se afastou da vida de Sansão, a primeira coisa que Sansão perdeu foi o quê? A força. Então, quando o Espírito Santo ele se afasta do homem, a primeira coisa que ele perde é a força. A seguir, o que Sansão perdeu? Foram lá e furaram-lhe os olhos. A segunda coisa que acontece quando o Espírito Santo de Deus sai da vida do homem é que ele perde a visão. Quantas pessoas hoje já perderam a visão? Mas aconteceu uma coisa pior ainda na vida de Sansão. Não só o Espírito Santo se afastou, como ele perdeu a visão, mas agora ele perdeu o quê? Ele perdeu a sua força e agora ele foi levado como prisioneiro lá para o arraial dos filisteus. Ele perdeu a sua liberdade. A Bíblia nos diz que o diabo ele não vem senão para matar, para roubar e para destruir. E ele não mudou a sua estratégia e ainda hoje continua do mesmo propósito: matar, roubar e destruir. Por isso, feche a guarda, porque o inimigo ele não quer deixar você continuar com o seu fogo aceso. Mas você tem que estar sempre buscando a Deus, nunca brincando com a presença do Espírito Santo, porque tem um momento que ele se afasta. Deus ele é santo, mas ele exige de nós santidade. Sansão, por fim, ele perdeu a vida, porque brincou com a presença do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, ele nos dá uma recomendação muito grande, que é tremenda para nós, onde diz assim: não extingais o Espírito, não extinga o Espírito Santo de Deus da sua vida. Como é que eu faço para extinguir o Espírito Santo de Deus? Como é que eu faço para entristecer o Espírito Santo de Deus? Quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, aos poucos nós vamos ver que as nossas atividades na igreja, elas vão perdendo a cor, elas vão perdendo o sabor. A gente já começa a vir para a igreja
e eu já não tenho mais prazer nenhum em estar aqui. Inclusive, começo a achar um montão de falha na igreja. Eu acho que aquele pastor não pregou bem, eu acho que aquela pessoa não cantou direito, eu acho que aquele pessoal está desafinado, eu acho que aquela pessoa está mal vestida. Quando a gente começa a notar muito defeito dentro da casa de Deus, é porque o Espírito Santo de Deus está começando a se afastar de nós e a gente não percebeu ainda. Isso é muito perigoso nas nossas vidas. O que mais que pode acontecer? A gente vai perdendo o sentido e o objetivo de vir na casa de Deus. Por que eu estou vindo à casa de Deus? Eu poderia muito bem estar em casa, não poderia? Aí eu começo a questionar, para que eu vou à igreja? Quando a gente lê lá o Salmo 122, a gente vê que o salmista, ele fala assim com uma empolgação tão grande: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando eu começo a me entristecer para vir para a casa do Senhor, é porque o Espírito Santo, ele já está começando a se afastar de mim. Não que ele queira se afastar, mas eu estou deixando ele se afastar de mim. Isso é muito perigoso para as nossas vidas. Quando começamos a deixar de sentir a alegria nos cultos, é um sinal de que o Espírito Santo ele pode estar se afastando de nós. Quando a gente olha para os irmãos, quando a gente começa a ouvir os cânticos, os louvores, os testemunhos, e parece que está faltando alguma coisa, eu já não sinto mais a presença de Deus, eu já não sinto mais gosto nem prazer em estar aqui. Isso é sinal de que está faltando lenha no meu altar. Quando a gente aprende lá acerca do quadrilátero do fogo, a gente vai ver que 4 coisas são necessárias: o combustível, o comburente. O combustível é justamente a lenha, o comburente é o oxigênio, a temperatura de ignição, que é justamente aquilo que faz com que venha pegar fogo, e agora o outro aqui já esqueci. Mas interessante é que se faltar um desses elementos, o fogo ele não pega. O que está faltando nas nossas vidas para que o fogo do Espírito Santo venha queimar nas nossas vidas? O que nós esquecemos na nossa trajetória evangélica que agora começou a ficar lá para trás? Eu tenho que olhar para trás, e é onde diz lá, Jesus Cristo falando à igreja lá de Laodiceia, ela diz assim: vejo que tu és morno, que tu não és frio, nem quente, volta ao primeiro amor. Eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar a ter aquela mesma vontade de adorar a Deus, de vir à casa de Deus com prazer, de ensinar a minha família, de orar, de buscar a Deus, porque do contrário, a lenha ela vai começar a se apagar. Daqui a pouco, quem já percebeu num dia em que tem um churrasco, imaginaram um churrasco, uma churrasqueira cheia de lenha, cheia de brasa ali? Se você tirar uma daquelas brasas dali e colocar ela do lado de fora, sabe o que vai acontecer? Por um tempo, ela até permanece acesa. Mas a partir do momento em que ela está fora do convívio com as outras brasas, a tendência é aquela brasa ela ir se apagando. E a gente diz assim: mas eu não preciso de estar em comunhão da igreja, basta eu na minha casa mesmo, eu oro, eu na minha casa mesmo eu busco a Deus, na minha casa eu faço isso, eu faço aquilo, e a gente faz tanta coisa que fala, né? Mas será que eu faço? Ou às vezes eu apresento apenas uma desculpa para dizer assim: não, eu vou fazer, e às vezes a gente não faz, e daqui a pouco a gente vai se apagando, e a gente não percebe, quando menos espera, o Espírito Santo já se afastou de nós, assim como ele se afastou da vida de Sansão, e triste foi o fim que Sansão teve, porque ele deixou o fogo do Espírito Santo se apagar em sua vida. Hoje nós estamos num culto de avivamento. O pastor Elevé fala desse jeito assim, devagar, mas saiba uma coisa, que avivar nada mais é do que trazer o quê? O quê? A trazer uma vida novamente. É você tirar aquilo que está apagado e agora a gente tem que limpar, tá? O fogo, ele só se mantém quando uma churrasqueira só se mantém acesa se eu tirar as cinzas de cima. E às vezes tem algumas cinzas que a gente coloca no nosso altar, que a gente pensa assim: mas isso
eu acho que não tem nenhum problema. Que tipos de cinzas, às vezes, eu coloco sobre o meu altar que pode, de repente, apagar a chama do Espírito Santo na minha vida? Pode fazer com que esse altar venha se apagar na minha vida. Primeiro, a falta de comunhão com os irmãos é um tipo de cinza que atrapalha muito. Alguém aqui já conseguiu, já viu quando você vai começar a fazer? Eu estou falando de churrasqueira porque acho que muita gente já, pelo menos, conhece essa ilustração. A primeira coisa é quando a gente chega para fazer um churrasco na churrasqueira. Cadê o irmão Magno? Está aí? Nosso churrasqueiro ali, sabe tudo? A primeira coisa que a gente faz é a gente encontrar uma churrasqueira cheia de cinza. O que a gente faz? A gente faz o fogo ali? Não, a primeira coisa a gente faz o quê? Tira a cinza. Qual é a cinza que a gente tem colocado no nosso altar que de repente pode estar atrapalhando o agir de Deus na nossa vida? Às vezes a gente quer que Deus salve, que Deus liberte, que Deus faça milagres e maravilhas, mas às vezes tem cinza que está atrapalhando. E a cinza ela é muito nociva para a manutenção do fogo. Se eu não tirar a cinza, o fogo vai ser apagado por abafamento. E às vezes a falta de perdão, irmão, tudo bem, eu até sei que eu preciso perdoar, mas eu não perdoo. E quando eu não perdoo, meu irmão, eu estou colocando cinza em cima do meu altar, e a cinza ela vai apagar o fogo. Eu digo que sou lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, mas eu não perdoo. E a falta de perdão é um tipo de cinza que, se você não tirar, o Espírito Santo ele vai se afastar da sua vida. A falta de comunhão com os irmãos faz com que essa cinza ela venha ficar dentro do nosso altar. Aquele crente que está sempre murmurando, né? Existe o crente murmurador, murmura de tudo, né? O reclamador, o murmurador é aquele cara que é o reclamador. Deus concede tantas bênçãos e ele não consegue nunca ver as bênçãos de Deus. A gente vai ver que o povo de Israel saiu lá do Egito, era muita gente que saiu, mas muita gente, quase 6 milhões de pessoas saíram do Egito com Moisés. Eles viram todos os milagres e maravilhas que Deus fez, mas quando passaram no primeiro obstáculo, eles começaram a murmurar. A murmuração deles foi tão tremenda, a ponto de Deus se aborrecer tremendamente com aquele povo e disse assim: essa geração que saiu do Egito, todos os que forem maiores de 20 anos, eles não entrarão no meu repouso, porque Deus reservou um repouso para o seu povo, mas por causa da murmuração, aquele povo que tinha mais de 20 anos, todos pereceram, porque foram reclamadores, não acreditaram que Deus poderia fazer o milagre. Então, quer ter o fogo do altar? Quer ter fogo no seu altar? Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de ser aquele pessoa dizendo que não tem jeito, que não vai dar. Seja otimista, haja com fé. Quer agradar a Deus? A Bíblia nos diz que sem fé nós não podemos agradar a Deus. Então, se eu quero agradar a Deus, eu tenho que ter fé. Então, quer manter o fogo aceso na sua vida? Agrade a Deus. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Tá bom? Quando nós começamos a praticar mentira, quando nós começamos a ser fraudulentos, quando nós começamos a ser adúlteros, quando nós começamos a ser soberbos, quando nós começamos a ser caluniadores, tudo isso são lenhas que são colocadas na nossa vida. E a gente precisa ter essa sensibilidade do Espírito Santo para saber, será que eu estou com essas coisas na minha vida? Se eu estou, eu preciso tirar essa cinza do meu altar, porque senão ela vai apagar o meu fogo. Quer ver um outro tipo de cinza que pode atrapalhar a nossa vida? A fofoca. A fofoca é uma cinza terrível que quando colocado sobre as nossas vidas, e a gente acha que isso não tem nada a ver, mas daqui a pouco a gente sai arrumando um problema. E a Bíblia nos diz que a nossa língua é um problema muito sério, do qual nós temos que dominar. Inclusive a língua, o apóstolo Tiago, ele nos diz o seguinte, que ela pode até incendiar uma floresta inteira. E às vezes a gente vai fazendo coisa que a gente vai assim, não, mas foi só um negocinho, foi só uma brincadeirinha. Cuidado com quem a gente anda, para que a gente não venha perder a nossa coroa. Então, continuando aqui. Então, quando nós
estamos insistindo nos nossos pecados, nós estamos cada vez mais colocando cinza na nossa fogueira, e assim o Espírito Santo, ele não age nas nossas vidas. Por que ele não age? Será que ele é incapaz? Não, porque nós não deixamos que ele venha a agir nas nossas vidas. Então, nós entristecemos ao Espírito Santo quando nós fazemos coisas que aborrecem a Deus. Agora, e quando o Espírito Santo, ele começa a se apagar em nossas vidas, aí nós temos alguns problemas. Quais são os problemas que a gente começa a ter? Né? Já viu quando alguém está doente? A primeira coisa que acontece é o quê? Ele começa a se sentir fraco, ele não sente mais vontade de se alimentar, ele começa a ter fastio, né? E daqui a pouco ele vai ficando fraco, fraco e fraco. Então o crente, ele começa a não ter mais vontade de ler a palavra de Deus. Por que ele não tem vontade de ler a palavra de Deus? Porque ele sente o fastio espiritual. O pastor falou aqui que a oração, ela precisa ser, tipo, tomar banho, não é isso, pastor? Tem que ser um costume. E o crente que perdeu o costume da oração, ele devagarinho, ele está começando a ter fastio espiritual. O Espírito Santo, ele pode começar, já está ficando de lado. Não deixe o Espírito Santo do lado de fora da sua casa, do seu templo, mas mantenha o Espírito Santo. Não deixa ele se afastar de você. Faça como fez Jacó. Jacó disse assim: eu não vou te largar enquanto tu não me abençoares. Então não largue a Deus enquanto você não vê o milagre de Deus na sua vida. Mesmo que você esteja orando, diz assim: poxa, mas Deus não está fazendo nada. De repente, no seu ponto de vista, Deus não está fazendo, mas no mundo espiritual, Deus está trabalhando ao seu favor, por você, e Ele não se esqueceu de você, porque você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Outro sinal de que o Espírito Santo, ele começa a se afastar de nós, é quando a gente começa a se afastar também das atividades da igreja. A gente vai assim: não, eu acho que não preciso vir para a escola dominical mais não, eu já fiz tudo mesmo. A Bíblia continua do mesmo jeito, né? Não mudou, está tudo escrito, eu já sei o que está escrito ali, e eu começo a não ter mais interesse por aquilo. Eu começo a não ter mais interesse de participar das atividades da igreja. Não, eu não preciso. Para que eu vou participar do departamento de irmãos, departamento de jovens? Para que eu vou participar do departamento de irmãs? Para que eu vou participar do ministério da igreja? Está bom do jeito que está. E que acabamos nos conformando com este mundo. É ruim quando o crente, ele começa a se conformar com este mundo. Por quê? Porque ele começa a tomar a mesma forma do mundo. Já viram quando você pega uma garrafa redonda e você coloca água ali dentro? Qual o formato que aquela água vai ter? Redondo. E se você colocar aquela água dentro de uma garrafa quadrada, ela vai ficar como? Quadrada. E se botar numa garrafa triangular, ela vai ficar triangular, porque ela vai tomar a mesma forma aonde foi colocado. O mundo foi colocado aí, mas nós não precisamos tomar a forma do mundo. Nós somos diferentes, nós somos um povo santo, um povo especial, zeloso e de boas obras, que quer ir para o céu e vai morar no céu, e tem a esperança de morar no céu, mas precisamos estar alertas e vigilantes, porque Jesus Cristo está voltando. E se Ele não nos encontrar com a nossa lamparina, ainda com azeite, ainda com a presença do Espírito Santo, a gente corre um risco muito grande de perder a nossa bênção. Eu lembro que um dia, eu morava no Rio Grande do Sul, e estava indo do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul. E nós éramos 3 carros, que nós tivemos que ir para o Rio de Janeiro, depois a gente teve que voltar para fazer uma missão rápida no Rio Grande do Sul, depois voltar para o Rio e depois voltar de novo para lá para o Rio Grande do Sul. Então nós pegamos todos aqueles colegas que estavam nessa missão, dividimos em 3 carros. E quando chegou em São Paulo, entre Rio e São Paulo, 2 colegas nossos resolveram abastecer o seu carro. E o carro que eu estava dentro, o colega disse assim: não, meu carro ele é econômico, ele dá para rodar bastante. Então, enquanto 2 abasteceram, esse colega que estava conosco, ele disse assim: eu não vou abastecer não. Beleza, continuamos o nosso trajeto. Quando nós chegamos, descendo a serra de Curitiba, chegando em Curitiba, quando a gente já estava subindo a serra, o ponteiro dele entrou no
amarelo, ou seja, já estava na reserva. E quando a gente olhava para um lado, olhava para o outro, não via nada a não ser estrada, estrada e estrada. E sabe o que aconteceu? À medida que a gente foi andando, a gente não via nada. A gente só via mato de um lado e estrada do outro. E aí começou a tocar aquele desespero, porque a gente estava na reserva. O crente, quando ele entra na reserva, ele corre um grande risco de ficar parado. E a gente corria um grande risco de perder a nossa viagem, porque nós não abastecemos no meio do caminho. Tenha sempre azeite com reserva. Nunca ande na reserva. O crente não pode andar na reserva. O crente tem que andar com reserva. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele foi lá e quando já estava, o ponteiro já não tinha mais para onde ir. Aí apareceu um posto e a gente conseguiu abastecer e conseguimos seguir aquela viagem. E aprendemos uma coisa importante: o crente precisa andar com reserva. O Espírito Santo precisa estar dentro de nós, porque o mundo é mau, irmãos. O mundo quer nos destruir, Satanás quer nos destruir, e nós não podemos andar na reserva. Por isso precisamos manter o fogo do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo precisa estar dentro de nós a cada dia, dia e noite. Não dê descanso a seus olhos, deixando de manter a lenha no fogo. O que precisa para manter a lenha no fogo? Você sabe o que você tem feito que precisa manter a lenha no fogo? Você sabe o que tem feito, que tem colocado cinza sobre o seu altar? O Espírito Santo, ele quer agir nas nossas vidas, mas ele quer que a gente tire toda essa cinza que está sobre o nosso altar. A gente vai ver que na Europa, muitas igrejas fecharam, né? Algumas igrejas viraram boate, outras igrejas viraram cinema, outras viraram casa de festa. Mas por que aconteceu tal coisa? Será que o Deus de lá não é o mesmo Deus daqui? Ou será que ele só ama nós aqui e não ama mais eles lá? É porque, infelizmente, muitos deles abandonaram a presença do Espírito Santo e deixaram que o seu altar literalmente fosse apagado, a ponto de igrejas fecharem. E, infelizmente, está chegando nesses dias, né, tenebrosa em que nós estamos vivendo, nós temos visto muita gente que já não está mais nem aí para a obra de Deus. Diz assim: não, alguém vai cuidar, daqui a pouco a nossa geração passa, né? E quem vai dar continuidade à obra de Deus? Então, assim como aquele povo lá na Europa, muitas cidades, em alguns países, deixaram que foram ícones, né, de um grande avivamento, hoje estão igrejas mortas, paradas. Por quê? Porque preocuparam-se com tantas coisas, mas esqueceram de manter a chama do altar acesa. Aqui no nosso Brasil, infelizmente, nós temos visto muitas pessoas, às vezes, investir em tantas coisas, né? A gente precisa que os nossos filhos, eles sejam médicos, que sejam advogados, que sejam engenheiros, que sejam tudo, mas não podemos deixar de fazer com que eles sejam crentes em Jesus Cristo. E o que nós temos visto nos dias atuais é que nós estamos deixando de investir na nossa geração e deixando de investir espiritualmente na nossa geração para que eles sejam grandes profissionais. E preciso ser grandes profissionais, mas preciso também ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que essa chama jamais venha a se apagar, para que o fogo do avivamento sobre o Brasil jamais venha a se apagar, porque, do contrário, eles serão induzidos, serão seduzidos por este mundo e vão ceder às pressões do mundanismo, e daqui a pouco as portas se fecham. Não porque Deus não queira trabalhar em nosso favor, mas porque muitas das vezes nós deixamos que a presença do Espírito Santo esteja longe de nós. Então, pais que estão aqui nesta noite, eu conclamo a vocês: invista pesado nos seus filhos, coloque eles para estudar inglês, informática, direito, tudo quanto for coisa, mas invista também em Bíblia, em oração na palavra de Deus e em comunhão com Deus, e assim o Espírito Santo vai continuar dia após dia nas nossas vidas. Amém? A gente vai ver que, infelizmente, aqueles dois rapazes, os filhos de Arão, eles trouxeram um fogo estranho. Não permita
não se permita trazer fogo estranho para o altar de Deus. Não se permita, né? Ah, mas todo mundo faz assim. Você não é todo mundo, irmão. Você é um povo especial, você é diferente, você não é deste mundo, você é do reino de Deus. O mundo até faz assim, mas você não faz assim, porque você tem um altar a velar, aonde o fogo do Espírito Santo precisa estar a cada dia aceso na sua vida. Amém? Será que a gente vai precisar passar por uma perseguição para que a gente venha aprender a valorizar a liberdade que Deus nos dá? A gente vai ver que alguns países hoje passam por duras perseguições, justamente porque o povo já não tem mais a sede de Deus, inclusive abandonaram Deus de tal forma que Deus tem que estar extinto das mentes e dos corações das pessoas. Será que a gente vai precisar passar por alguma perseguição para que a gente venha a acordar? E se a gente passar, será que todos nós vamos manter essa chama acesa dentro da nossa vida? Será que a gente vai ser fiel até a morte? Aquele que tem plena convicção do Deus ao qual ele serve, esse ele tem certeza. Ainda que eu morra, eu não nego a Jesus Cristo. Mas aquele que não tem o seu fogo aceso no seu altar, esse fatalmente ele tem uma tendência muito grande a negar a Jesus Cristo. Então, irmão, clame pela misericórdia de Deus, busque a Deus enquanto nós temos liberdade, venha à casa de Deus, participe das atividades, para que a gente não venha mais tarde ver assim, por que eu não aproveitei enquanto eu tinha liberdade? William Carey, o pai das missões, ele dizia o seguinte: empreendei grandes coisas para Deus e esperai grandes coisas de Deus. Então o mundo ele precisa de uma igreja cheia do Espírito Santo para que seja convencido do pecado. As pessoas que estão lá fora, esse globo que vocês estão vendo aí com vários países, este mundo precisa de Jesus Cristo, mas só vai ser alcançado por Jesus Cristo aquele coração que estiver ardendo com o fogo do Espírito Santo. E quando o crente ele arde com o fogo do Espírito Santo, ele tem vontade de anunciar Jesus Cristo, tanto aqui quanto lá fora. Ele tem vontade de ver que só Jesus Cristo é o Senhor, mas quando a chama do Espírito Santo ela vai-se embora, ele já não se importa nem com ele, nem com aqueles que estão perecendo neste mundo. Então, que Deus possa abençoar grandemente as nossas vidas, que nós possamos estar despertados de que o fogo precisa arder continuamente sobre o altar. Não deixe a cinza dominar sobre o seu altar, mas largue essas coisas de lado, siga a Deus e você vai ver que grandes coisas Deus tem a realizar na sua vida. Que Deus possa abençoar grandemente a igreja e volta a palavra ao nosso pastor. Amém, igreja? Amém, meus irmãos? Meus amados, muitas pessoas viajam no mês de julho, e eu estava orando essa semana, e nunca aconteceu